Glória a Deus pela sua vida, abençoado, abençoado. Esse é o Ministério MG Manaus 2. E que os amados possam estar aí compartilhando esse apostolado para que outras ovelhas possam estar acompanhando aí esse estudo da graça e do apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar neste momento pela palavra de Deus e vamos iniciar o estudo da graça de Deus, que é o apostolado dessa noite. Glória a Deus. Quão bom é louvar e adorar a Deus, estarmos em comunhão com os irmãos, e quão bom é ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, ela é ativada, as revelações, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a testificação do Espírito vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então há um mover de Deus em nosso meio. Então vamos orar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está em nós e se manifesta em nós, segundo a tua vontade predestinada, Senhor. Manifesta a tua glória nesta noite, na vida dos eleitos, no MGA Manaus 2, na vida dos eleitos que estão aí via Facebook, nesta live, acompanhando, os que estarão também pelo canal no YouTube, os que estarão assistindo a gravação, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus de perto e Tu és o Deus de longe, para Ti não há distância. Manifesta do Teu poder, em nome de Jesus. Eu já declaro o perfeito entendimento na vida das ovelhas, que os anjos do Senhor estejam ministrando o perfeito entendimento na vida das ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas. Revela a Tua palavra, Pai, que só Tu podes revelar. Ainda que eu possa pregar e ensinar a Tua palavra, somente o Teu Espírito testifica na vida dos Teus filhos. Por isso manifesta da Tua glória e manifesta do Teu poder, em nome de Jesus e esse, o ressuscitado. Declarando que o meu trabalho, ele não é em vão no Senhor, declarando que a Tua palavra não voltará vazia, Pai, mas te será revelada, em nome de Jesus. Eu já declaro olhos iluminados, mentes iluminadas, Senhor. Já declaro que as ovelhas recebam espírito de sabedoria, de revelação, o entendimento que só o Senhor pode dar, que só o Senhor pode testificar, através da Tua palavra e do Teu Espírito. Assim eu creio e assim eu falo. Crie, por isso falei. Creio, por isso eu falo. E assim eu oro e assim eu declaro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus, amados irmãos. Nós hoje vamos estudar, trouxe aqui um apostolado para edificar a Igreja de Cristo, né? Para edificar o corpo de Cristo. Glória a Deus, para trazer a edificação para o corpo que é a Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos estudar aqui o estudo do Ministério MGA Manaus 2, né? Situado no Amazonas. O nosso tema é Graça, o mistério de Deus entre nós, os gentios. Glória a Deus. Porque nós estamos em uma nova aliança, nós estamos em graça. Então, nós vamos falar hoje um estudo voltado para nós, os gentios. E que a graça, ela é o mistério de Deus entre nós, os gentios. Esse é o tema, esse é o apostolado que nós vamos estudar hoje sobre a graça de Deus, sobre o mistério de Deus entre nós, que é essa graça entre nós, os gentios. Então, amados, para que nós possamos entender, a graça
ela nos revela a misericórdia de Deus para conosco, os gentios, né? Porque o Jesus veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, nós somos filhos, né? Nós somos filhos de Deus, a qual nós já viemos depois, né? Nós somos os filhos predestinados, glória a Deus, por Deus na graça. Então, através da graça de Deus, é que nós conhecemos, né, a misericórdia de Deus para conosco, né? A escolha soberana de Deus, glória a Deus. Então, nós estávamos longe e agora, em Cristo, nós estamos perto. Vamos ver um versículo aqui da palavra de Deus, Efésios, o capítulo é o 2 e o versículo é o 3, onde vamos ver que nós, os gentios, agora estamos perto de Deus. Glória a Deus. Efésios 2 e 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Ou seja, agora quando? Agora na graça, ou seja, é o que nós estamos falando, o mistério da graça, né? Entre nós e os gentios, que é a graça, que é esse mistério para nós, os gentios. Então agora é na graça, porém em Cristo, ou seja, através do que Cristo fez por nós, que antes estavas longe, ou seja, antes nós estávamos longe, porque Jesus veio para os judeus, nós estávamos longe. Já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Ou seja, pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto. Pelo sangue de Cristo, nós desfrutamos da graça de Deus. Nós, os gentios, né? Porque Jesus, na sua morte, ele uniu os povos. Ele uniu tanto os judeus quanto os gentios, trazendo a paz. Aqui no 16, né, só para finalizar, o versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. Então, já não estamos mais longe, né? Nós não éramos povos, mas agora nós somos povos. Estávamos longe, segundo Efésios 2 e 13, mas pela graça, agora na graça, pelo que Cristo fez, nós estamos perto, né? Nós estamos em Cristo, estamos na graça, não pelo que nós fizemos, porque o homem não pode se justificar diante de Deus, mas foi Cristo que nos justificou, né? Nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo. Glória a Deus. Então, nós agora estamos na graça, porque agora na graça, pelo que Cristo fez, nós estamos perto. Então, amados, nós não estamos longe da graça, nós estamos perto e estamos em Cristo, nós, os gentios, porque a palavra é para os gentios, nós agora que nascemos depois da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, amados, na graça, através das cartas apostólicas, através das cartas do apóstolo Paulo, que são de Romanos a Hebreus, né? Então, é através das cartas apostólicas que Deus mesmo, ele fala diretamente conosco. Agora que nós já entendemos que nós estamos perto, agora nós também precisamos entender que na graça Deus fala conosco, né? E ele fala diretamente conosco, porque nós estamos na aliança da graça. Então, nós temos que
saber o que Deus falou para nós, o que Ele falou conosco. Então, amados, esse é o mistério da graça de Deus, porque agora Ele fala diretamente conosco. Glória a Deus, já não fala mais por parábolas, né? Ou seja, esse é o mistério de Deus entre nós, os gentios. Glória a Deus. Porque a graça, ela já está revelada e ela já está interpretada. Porque a graça, ela já está revelada, porque ela já foi revelada para o apóstolo Paulo. Então, toda a graça, ela já está revelada, não tem mais o que acrescentar, não tem mais o que ser colocado mais, adicionado mais na graça. Então, a graça, ela foi dada a Paulo e revelada a Paulo, a graça de Cristo. E Paulo já interpretou, ou seja, Paulo interpretou e escreveu nas 14 cartas, a qual ele escreveu para nós, para a aliança agora da graça de Deus. Então é isso que nós temos que entender, que agora na graça, Deus fala conosco diretamente através das cartas do apóstolo Paulo, que já está revelada e já está interpretada. Não cabe mais interpretações de homens, né? Ou seja, o modo como a pessoa crê ou o modo como a pessoa vê, que é o ponto de vista. Na graça já está revelada, interpretada pelo apóstolo Paulo. Vamos ver um exemplo de Deus falando com nós. Ainda aqui em Efésios mesmo. Vamos ver Deus falando conosco através de Efésios 2 e 8. Aqui mesmo em Efésios. Efésios 2 e 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, sem falar muita coisa, aqui no apostolado do apóstolo Paulo, quando ele fala no capítulo 2 e o versículo 8, nós só temos que ler e crer e receber as revelações, porque aqui é o próprio Deus falando diretamente conosco. É claro que quem escreveu a carta do apóstolo Paulo, quem escreveu que pela graça foi salvo, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu, mas ele não falou, porque quem falou foi Deus, porque Cristo revelou a graça para Paulo. Ele só escreveu o que ele recebeu das revelações de Jesus Cristo. Por isso que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, do apostolado, é Deus falando diretamente conosco, porque já está revelada e já está interpretada pelo apóstolo Paulo, que recebeu as revelações e já interpretou, e não precisa ser adicionado mais alguma coisa, porque foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito, ele é perfeito, e ele não errou, e ele não falhou. Porque quando os homens querem acrescentar, trazer confusão para a vida das ovelhas, eles estão querendo dizer que o Espírito Santo errou, que o Espírito Santo falhou, porque os homens de Deus, eles são direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra ela já está consumada. Toda a graça de Deus, a graça de Deus ela já está consumada. A palavra da graça, ela é a última revelação de Deus para nós. E esse que é a graça, ela é um mistério de Deus para nós. Glória a Deus. Então aqui é o próprio Deus falando. E quem escreveu foi Paulo. Assim também como Paulo não falou, ele escreveu. É isso que nós temos que entender. A diferença de quem falou e de quem escreveu. E nós sabemos que ele teve
a revelação, recebeu as revelações. Então, ele escreveu o que ele recebeu de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Então quando Paulo diz, pela graça de Deus, vós sois salvos, é como se Deus estivesse falando para nós. É pela graça que sois salvos. Então, não é uma doutrina de nenhum ministério, não é doutrina de nenhuma denominação ser salvo pela graça. Ser salvo pela graça é o que Deus falou para o apóstolo Paulo, a qual ele revelou, e Paulo já interpretou a graça de Deus, e não se pode mudar o que já está escrito e já está revelado e já está consumado, porque nós temos que respeitar os verbos, porque pela graça sois salvo. Então você já é salvo pela graça de Deus. Então essa é uma das revelações da graça de Deus para nós. Esse é um dos mistérios de Deus, que Deus fala diretamente conosco, a qual o apóstolo Paulo escreveu e Deus falou. E se nós nos alimentarmos do apostolado, estamos nos alimentando do que Deus falou. Porque é diferente, amados, quando você abre as cartas do apóstolo Paulo, a qual ele está falando as revelações da graça de Deus, é diferente quando você lê um livro histórico. O livro histórico é uma história, né? Quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu, né? Então, vai contando a história. Assim também como o livro de Atos também é um livro histórico. As cartas do apóstolo Paulo que são as cartas da sã doutrina, da graça de Deus, que contém as revelações da graça de Deus. Glória a Deus. Porque hoje nós estamos falando sobre esse mistério, né? O mistério da graça de Deus entre nós, que é a graça, a qual é ouvir o próprio Deus falando conosco. Glória a Deus. Então, amados, é nas cartas do apóstolo Paulo que nós encontramos os ensinos para nós, os gentios. Nós não vamos encontrar nenhum ensino para os gentios lendo os livros históricos, lendo a antiga aliança. É claro que os livros da lei, eles apontavam também para a graça, falando também dos gentios, falando também de nós. Mas a sã doutrina, ela está nas 14 cartas do apóstolo Paulo, e é através da sã doutrina de Deus, do apóstolo Paulo, a qual nós devemos receber os ensinos de Deus. É através dos ensinos do apostolado, da sã doutrina, é que nós aprendemos a discernir, a não cumprir as obras da lei. Porque é que a maioria das igrejas, a maioria dos ministérios, ainda estão cumprindo obras da lei, mandamentos, ordenanças, porque não receberam o alimento do apostolado, ainda estão na antiga aliança. E nós, os gentios, para nós já não há mais ordenanças e não há mais mandamentos, porque já foi cumprido na cruz. Glória a Deus. E é o apostolado que aprendemos a separar as alianças, os povos, os evangelhos e o apostolado. Então, amados, nós os gentios temos que aprender a separar os apostolados, separar as alianças e separar os povos, separar os evangelhos. E nós só conseguimos aprender a separar, a entender a Bíblia quando nós estamos alimentados no apostolado, que é o mistério de Deus entre nós, os gentios, que é
essa graça. E essa graça ela foi revelada para o apóstolo Paulo, e a qual ela já está interpretada, e esse é o mistério de Deus para nós. Glória a Deus. E é nesse apostolado que nós aprendemos a entender a graça de Cristo. Só se entende a graça de Cristo através do apostolado, porque o apostolado que explica a graça de Cristo. Porque o apostolado é o apóstolo Paulo, né? Que trouxe as revelações da graça de Deus, a qual lhe foi revelada. Glória a Deus. Então, os ensinos apostólicos nos mostram a grande diferença entre aqueles que vivem debaixo da lei e aqueles que vivem debaixo da graça. É através desse apostolado que nós conseguimos ver a diferença dos povos, ver a diferença das alianças, ver a diferença dos apostolados, né? Que são apóstolos diferentes, apostolados diferentes. Glória a Deus. Então, é através desse apostolado que nós conseguimos fazer essa separação, através dos ensinos das cartas do apóstolo Paulo. Vamos ver alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo trouxe para nós, os gentios. Estamos falando da graça, né, de Deus para nós, o mistério. Vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, o capítulo 3, versículo 20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, amados, é aqui no apostolado, né? É aqui onde o apóstolo Paulo fala que ninguém será justificado pelas obras da lei. Então é aqui no apostolado que nós conseguimos, através das cartas, da sã doutrina do apóstolo Paulo, é que nós vamos aprender a separar as obras da lei, os que estão debaixo da lei e os que estão debaixo da graça. Para que nós possamos receber o perfeito entendimento, nós precisamos receber os ensinos apostólicos, porque os ensinos apostólicos são da graça de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, ninguém será justificado, ninguém será justificado. Muitos ainda estão querendo se justificar diante de Deus, fazendo campanhas, fazendo alianças, fazendo pactos, né, fazendo propósitos, subindo aos montes, fazendo sacrifícios. Então, amados, ninguém será justificado por obras. Então, tudo isso que eu falei são obras, né, para conseguir ou ter alguma coisa diante de Deus com obras. São obras mortas, obras reprovadas, porque o apóstolo Paulo falou para nós que ninguém será justificado diante de Deus. Glória a Deus. Então é aqui que nós aprendemos, amados. A diferença dos que estão vivendo debaixo da lei e os que estão vivendo debaixo da graça. Agora nós vamos aprender a diferença dos que estão vivendo debaixo da lei e a diferença dos que estão vivendo debaixo da graça. Nós vamos ver agora duas comparações através do apostolado, a diferença de quem está sem entendimento, vivendo debaixo da lei, mesmo que esteja debaixo da graça, porque o que Cristo fez foi para o nosso espírito, e as ovelhas estão praticando as obras da carne, as obras da lei, mas são na carne.
e elas estão, né, debaixo de maldição porque querem se justificar diante de Deus. E nós vamos entender agora a diferença. Vamos ver Gálatas. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Aqui nós aprendemos a diferença dos que estão debaixo da lei, debaixo da graça. Gálatas 3:10, vamos ler. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Então, amados, todos aqueles que querem se justificar pelas obras da lei, eles estão debaixo de maldição, né? Por que estão debaixo de maldição? Porque está escrito que ninguém será justificado diante de Deus. E aquele que tropeçar em uma obra da lei, em uma das cláusulas da lei, ele é culpado de todas as demais. Então, na lei, ela é imperfeita, ela não pode aperfeiçoar. Por isso que o homem cumpre uma lei aqui, a outra ali ele falha. Então, se ele quebra, ele está debaixo de maldição. Então, o homem na lei, ele quer se justificar diante de Deus por ignorância, porque não conhece a graça e o apostolado. E por isso, ele está debaixo de maldição, porque a lei não pode aperfeiçoar, não pode justificar. E o homem quer se justificar através das obras da lei. Mas está escrito aqui na parte B: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas. Ou seja, tem que cumprir toda a lei, né? Então a lei não é só os 10 mandamentos, são 613, né, ordenanças da lei. Então, para que o homem cumpra tudo isso, aqui no final, maldito todo aquele que não permanecer em todas que estão escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, se quebrar uma, já é culpado das demais. Então, é por isso que o homem debaixo da lei, mesmo que ele esteja debaixo da graça, mas ele está debaixo de maldição por praticar as obras da lei, por ignorância. Ou seja, não está reinando em vida, porque em vida nós reinamos com paz, com alegria, com justiça, o gozo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E nós vimos agora os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E os que são da fé são abençoados. Os que são da fé são os que são justificados pelo que Cristo fez e crê e vive por fé, sem ter que praticar obras para se justificar. Vamos ler Gálatas 3:9, ainda que no Gálatas mesmo, somente um versículo anterior. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, amados, os que são da lei estão debaixo de maldição, porque estão praticando obras para cumprir, mas sempre estão quebrando, né? Estão tropeçando. Se tropeçar em uma, já é culpado de todas. E o 9, os que são da fé. Então, fé é diferente de obras da lei. Fé, nós cremos e nós vivemos o que está escrito e cremos na palavra de Deus. Os que estão debaixo da lei, eles precisam fazer as obras da lei. Então, essa é uma das diferenças de estar debaixo da graça e de estar debaixo da lei, que está debaixo
de maldição. Então, é através dessa graça, desse mistério que é para os gentios, né? Para nós, né? Que é o nosso tema, graça, o mistério de Deus entre nós, os gentios. Esse é o mistério. O mistério é que você consegue entender, você consegue receber as revelações, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele testifica a palavra que foi revelada para o apóstolo Paulo. Porque a graça, ela glorifica a Cristo. E o Espírito Santo glorifica a Cristo. Ele testifica a Cristo. Ele testifica a graça de Deus. Então, fora do apostolado, o homem não tem revelação, o homem não tem a testificação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos estar recebendo os ensinos apostólicos para que nós possamos receber o perfeito entendimento de Deus. Então esse é o mistério, graça, o mistério de Deus entre nós, os gentios. Glória a Deus. Então são esses mistérios a qual nós entendemos e nós conseguimos agora ver a diferença. Então aqui algumas diferenças. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, e os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E essa é uma das diferenças de fé e obras da lei. Vamos ver que pela lei ninguém também será justificado diante de Deus. Vamos ler Gálatas 3 e 11. Vamos ler aqui, continuar em Gálatas. Agora é o 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, amados, ninguém será justificado diante de Deus. Glória a Deus. Porque o justo viverá pela fé. Então, é o versículo 9, né? Esse versículo 9, 10 e 11, ele traz um entendimento perfeito nessa diferença de obras da lei e de fé. Porque aqui é evidente, ou seja, é claro, está claro, né? Porque se estiver escrito, nós cremos. E é evidente, ou seja, está claro que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Então o justo é aqui no versículo 9, que de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, os que são da fé, que estão crendo, recebendo, eles estão reinando em vida, ou seja, são abençoados, porque nós já somos abençoados. Glória a Deus. Então, esse perfeito entendimento nós recebemos quando nós recebemos os ensinos apostólicos da graça de Deus, porque é isso que nós estamos falando, que é o mistério para os gentios. O mistério para os gentios receber esse entendimento, essas revelações, é a graça de Deus, que é o mistério da graça de Deus para nós, os gentios, que é a graça, a qual foi revelada para nós. Glória a Deus, nós estamos nessa aliança para nós, depois que Cristo morreu e depois que Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Agora nós vamos ver que na graça nós já fomos justificados sem as obras da lei. Nós já entendemos que a lei não pode aperfeiçoar, que a lei não pode justificar ninguém. Agora nós vamos ver que nós já somos justificados em Romanos 3 e 28. Essa é a diferença que no apostolado nós entendemos as revelações da graça de Deus, dos povos, a diferença das alianças, dos apostolados. Glória a Deus. Romanos 3, 28. Vamos ver agora na graça de Deus para nós. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, amados,
não precisa interpretar. A graça de Deus, ela já está interpretada. A graça de Deus, ela já foi revelada para o apóstolo Paulo. E ele já interpretou. Nós, os gentios, só temos que crer. Crer no que está escrito, crer no que está revelado. Então, concluímos, ou seja, a conclusão da graça, o resultado da graça, o resultado de nós estarmos em Cristo, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então está claro que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pela fé, e como o homem é justificado pela fé? Crendo no que Cristo já fez, crendo na obra consumada de Cristo, recebendo por fé. Eu não vi, mas eu creio. Então, essa é a diferença das obras da lei. As obras da lei eu preciso fazer para eu receber. Mas o homem não será justificado diante de Deus e está debaixo de maldição. Assim, nós entendemos, está escrito, e nós cremos na palavra de Deus, a qual, pela fé, nós somos justificados diante de Deus, sem as obras da lei. Está claro a palavra de Deus. E se estiver escrito, nós cremos, né? Nós temos o lema, né? Ministério MGA, que se estiver escrito, nós cremos. Então nós cremos porque está escrito. E nós estamos falando agora para os gentios. Estamos falando da graça, estamos falando desse mistério. Glória a Deus. Vamos ler ainda mais um versículo que fala sobre a justificação. Romanos, ainda aqui em Romanos. Vamos mudar só o 4 e o versículo é o 25. Romanos 4 e o 25. Vamos ler 3 versículos aqui bem próximos. Romanos 4 e 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, amados, está claro que se ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, estamos sem pecados e estamos justificados. Amém? É só crer, amados. A palavra já está revelada, a palavra já está clara. Não está por parábolas aqui. Está muito clara a palavra de Deus. Nós só temos que crer no que Cristo falou para o apóstolo Paulo. Ele revelou e nós cremos, porque esse é o mistério, né? O mistério da graça é que é o próprio Deus falando, né? Paulo escreveu e Deus falou para Paulo. Então, quando Paulo escreveu e nós lemos, é Deus falando. Então, entenda, Deus falando, ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, aqui quando o apóstolo Paulo diz entregue por nossos pecados, Paulo estava se incluindo e ele estava no tempo ainda que Jesus morreu e ressuscitou. Nós estamos no futuro, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele justificou os espíritos do passado, do presente e do futuro. Paulo estava no presente, nós somos o do futuro. Então aqui o apóstolo Paulo diz, ele foi entregue por nossos pecados. Então ele se inclui entre ele e entre os irmãos que ele estava falando, reunidos ali em Romanos. Glória a Deus. Os irmãos de Roma. Glória a Deus. Mas como nós somos do futuro, amados, quando nós nascemos, esses pecados não foram os nossos, nós já nascemos sem pecados. Porque aqui Paulo se inclui e inclui os irmãos que estavam em Roma. Nós somos o do futuro, nós somos os que já nascemos sem pecados, já nascemos justificados. Porque
se ele morreu pelos nossos pecados, estamos sem pecados. E ele ressurgiu para a nossa justificação, já estamos justificados. Se nós somos o do futuro, porque Paulo diz aqui que foi nossos, então se nós somos do futuro, já nascemos sem pecados e já nascemos justificados. É só crermos, amados, e respeitarmos os verbos e respeitarmos os tempos, porque está escrito e nós cremos. É simples assim. Nós cremos porque está escrito. Glória a Deus. Então, nós agora na graça, os gentios, nós vivemos agora esses mistérios de Deus, que é a graça de Deus. É qual o nosso tema? Graça, o mistério de Deus entre nós, os gentios. Então, amados, receba esse entendimento, receba essas revelações, receba Deus falando com você. O mistério da graça é Deus falando com você através das cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu, Deus falou. Deus falou, Paulo escreveu. Amém? Então não é o Paulo que está falando, é Deus que falou. Nós precisamos entender. E direcionado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não falhou. Já está consumado e já está completa a consumação da graça de Deus. Glória a Deus. Romanos 5:1. Ainda aqui em Romanos, vamos ler o 5 e o 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é simples. Nós cremos na palavra que está escrita e revelada pelo apóstolo Paulo. Sendo, pois, justificados pela fé. Então, a justificação, ela é pela fé, amados. É crer no que Cristo já fez. Temos paz com Deus. Não é terá paz com Deus. Porque quem está querendo ainda se justificar pelas obras da lei, ela quer ter paz. Ela faz alguma coisa, faz algum sacrifício, porque a pessoa quer ter paz. Ela quer estar em linha ali com Deus. Ela acha que está devendo alguma coisa, precisa estar aqui com Deus. E na verdade, aqui temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora na graça nós não teremos paz. O verbo é temos paz. Por que temos paz? Porque nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos e o que está escrito e vivemos por fé. Glória a Deus. Abba, Pai. Samuel? Tá? Caiu? Eu estou ouvindo. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, nós já temos essa paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não teremos paz, nós já temos. E temos paz porque já somos reconciliados, já somos justificados, já somos abençoados, já somos salvos pela graça. E isso quando? Quando Cristo morreu e ressuscitou por nós. E nós agora já somos salvos pela graça de Deus. Já nascemos salvos, justificados e reconciliados com Deus. Gálatas 2:16. Eu estou ouvindo o retorno, por isso que eu estou perguntando. Está prestando? É o teu celular que está ligado? Glória a Deus. Gálatas, é porque eu estou ouvindo um retorno aqui. Algum celular está ligado. Gálatas 2:16.
Vamos ler Gálatas 2,16? Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Glória a Deus. Então, amados, está claro a palavra de Deus que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Glória a Deus. Então, é esse o entendimento que nós temos através dos ensinos apostólicos. É conseguir ver e discernir, ter o discernimento espiritual, discernir espiritualmente a graça de Deus, quando nós recebemos esses ensinos da palavra de Deus, através do apostolado, a qual o Espírito Santo de Deus traz a testificação e o perfeito entendimento. Glória a Deus. Então, amados, somente por meio de Cristo, na graça, as bênçãos de Abraão chegaram até nós e recebemos a promessa do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Gálatas 3 e 14. Estamos já em Gálatas, é o 3 e 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus, amado. Então, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós, os gentios, né? Porque as bênçãos, elas não eram para os gentios, as bênçãos foram para os judeus. Mas na graça, Deus já uniu os povos, né? E agora nós, os gentios, somos abençoados com o crente Abraão. E ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Então, amados, somente pela graça nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Na lei, os homens, as ovelhas, elas não receberam o Espírito Santo de Deus. Elas não receberam porque o Espírito Santo de Deus, ele só foi dado, as ovelhas só receberam o Espírito Santo de Deus na graça. Então, é através dos ensinamentos apostólicos que nós conseguimos entender, compreender, receber as revelações da graça de Deus. Então, nós recebemos o Espírito Santo de Deus na graça. Ele só foi dado na graça. Os homens anterior não tinham o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E quando foi que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Né? Glória a Deus. Nós já nascemos com o Espírito Santo de Deus, porque nós já estávamos com Deus, somos pré-existentes. Todas as ovelhas que nascem quando estão debaixo da graça, sendo ovelhas, já nascem com o Espírito Santo de Deus, porque já nascem justificadas, reconciliadas, salvas pela graça, porque é pelo Espírito, é no Espírito da ovelha que ela já recebeu de Deus. Glória a Deus. Então, somente na graça que recebemos a promessa do Espírito Santo de Deus. Então, nós já estamos na graça, nós já somos gentios e já estamos nessa graça, a qual nós já temos o Espírito Santo de Deus. Não precisamos mais, como o sistema ensina, que tem que ir buscar no monte o Espírito Santo, que tem que chamar, pedir para ele vir, né? Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos por fé, ou seja, nós cremos. Porque mesmo que nós não possamos crer, não muda aquilo que Deus estabeleceu. As coisas espirituais, amados, não mudam. Não tem
oração que mude as coisas espirituais estabelecidas por Deus para nós. O modo que cremos, o modo como vimos, se nós aceitamos, se nós entendemos ou não, o que Deus fez espiritualmente para nós não muda. Nós já nascemos com o Espírito Santo de Deus. Mesmo que não creia, não entenda, não aceite, a ovelha já nasceu com o Espírito Santo de Deus, porque nós somos comprados por Deus. Glória a Deus. Ainda em Gálatas, vamos ler o 4 e o 3. Fica aqui em Gálatas, mas Gálatas 4 e 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Então, amados, agora na sã doutrina, agora na graça, a qual nós recebemos o ensinamento do apostolado, contido nas 14 cartas do apóstolo Paulo, nós aprendemos, a não andar mais nos rudimentos judaicos. É isso que o apostolado nos ensina. Ensina quem? Nós, os gentios. Porque os judeus já viveram debaixo da lei. Na graça, gentio e judeu vivem debaixo da graça. Porque Deus já uniu os povos. A aliança é uma só para gentio e para judeu. E é um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então, amados, é na graça, nos ensinamentos apostólicos, que nós recebemos as revelações de separar. E nós não somos judeus e não vivemos de nenhum ensinamento e rudimentos e obras mortas. Por isso que aqui o apóstolo Paulo traz esse ensino. Assim também, Gálatas 4 e 3. Assim também nós quem? Nós os gentios. Amém? Quando éramos menino é quando nós não tínhamos entendimento. Menino aqui é que nós não tínhamos entendimento. Menino é pequeno no entendimento, não conhecia, é bebezinho no entendimento. Quando Paulo fala menino aqui, é que não tinha entendimento, vivia na lei. Ou seja, quando eu era da lei, eu não tinha entendimento. Glória a Deus. Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Então, quando eu era menino, estava reduzido à servidão, ou seja, debaixo do rudimento do mundo. Ou seja, sem entendimento, nós vivíamos o quê? Praticando obras mortas, sendo batizados, participando da Santa Ceia, jejum, campanha, subida aos montes. Isso era menino sem entendimento, participando de obras debaixo dos rudimentos do mundo. E hoje, esses rudimentos do mundo ainda continua, mas isso é para os meninos, ou seja, menino sem entendimento, criança, estava sem entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, éramos meninos, ou seja, éramos sem entendimento, estávamos nos rudimentos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, a qual hoje muitas ovelhas estão debaixo desse rudimento do mundo. Vamos ler Gálatas 4 e 9. Agora o 9, ainda em Gálatas, o versículo é o 9. Agora, ou seja, na graça, no entanto, conhecemos a Deus. Glória a Deus por isso. Agora, na graça, nós conhecemos a Deus. Através dos ensinamentos do apostolado, nós temos esse perfeito entendimento. Ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir?
Então, como é que nós podemos voltar a ser meninos, a praticar obras mortas agora que nós recebemos o perfeito entendimento da graça de Deus? Como é que nós poderíamos voltar, né, a ser meninos? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando, que nós agora, na graça, agora, no entanto, conhecemos a Deus, ou seja, conhecemos a graça, conhecemos o apostolado revelado por Deus. Então agora nós não voltaremos mais de novo a praticar as obras infrutuosas do mundo, né? Como tornais, outra vez, aqui uma pergunta, apóstolo Paulo, a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo os quereis servir? Uma exortação que ele estava trazendo para os irmãos lá de Gálatas. Glória a Deus. E vamos finalizar com 1 Coríntios 13, 11. Primeira Coríntios 13, 11, para nós finalizarmos o apostolado. Agora, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Abba, Pai, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Então, amados, está escrito, e nós cremos. Quando eu era menino, ou seja, quando eu estava sem entendimento, ou quando eu estava na lei, falava como menino. Ou seja, quando eu não tinha entendimento, eu falava como menino. O que é que eu dizia? Que eu era pecador, pobre, miserável pecador. Ou seja, eu não tinha entendimento e eu falava sem entendimento. Eu era menino, falava como menino, ou seja, eu fazia as coisas de menino. Eu praticava as obras da lei. Pensava como menino, ou seja, eu pensava que eu era um pecador, né? Eu raciocinava como menino, ou seja, raciocinava como menino. Então eu pensava, eu falava e eu raciocinava como menino, que não tem entendimento espiritual, porque estava sem entendimento. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, mas logo que cheguei a ter o conhecimento da graça de Deus, ser homem aqui é estar com o entendimento, né? A qual nós recebemos o entendimento, a qual nós recebemos as revelações da graça de Deus. Agora nós somos adultos, agora nós somos homens, né? Agora nós temos entendimento, nós recebemos as revelações, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Então, quando isso acontece, o que o apóstolo Paulo diz? Acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Quando nós recebemos o perfeito entendimento, acabam-se as coisas de menino. Ou seja, acabaram-se as práticas das obras mortas, acabaram-se o cumprimento de ordenanças e mandamentos. Tudo que nós falávamos, raciocinávamos e pensávamos como menino, acabaram. Hoje eu sou abençoado em Cristo, hoje eu sou salva pela graça de Cristo, hoje eu sou justificada, hoje eu sou reconciliada. Então mudou. Hoje agora, o que eu entendo agora como adulto, na graça de Deus, eu falo. Criei, por isso falei. Eu creio e por isso falo.
Então assim eu digo para o amado irmão, creia e fale, e pense e raciocine com a graça de Cristo, não mais como menino, porque agora nós somos adultos, nós recebemos a graça e o apostolado. Glória a Deus. Então, amados, esse foi o tema, esse foi o estudo da palavra de Deus, a qual nós estudamos graça, o mistério de Deus entre nós, os gentios. Glória a Deus. Que os amados creiam e recebam por fé para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz e glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai.